tarde. Cá estamos de novo, mais uma quarta-feira, como habitualmente, com o programa Jesus Cristo Desceu à Cidade, em que durante 10 minutos procuramos falar um pouco sobre alguma temática relacionada com o exemplo de Jesus ou o seu ensino ou o seu discurso. E desta vez nós vamos falar sobre um tema que eu chamei da insegurança à ganância, ou entre a insegurança e a ganância. Jesus Cristo desceu à cidade dos homens para nos ensinar a diferença entre ser rico ou ser rico para com Deus. São duas coisas diferentes, ser rico ou ser rico para com Deus. E Jesus falou muitas vezes por parábolas, são figuras de estilo, há muitas que ele usou. Uma das favoritas era as parábolas, e nesta parábola ele falou do homem rico que um dia disse, bom, alma, farta-te agora, temos os celeiros cheios, e amealhou muito para si, e, e uma voz lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e aquilo que juntaste para quem será? Porque é que Jesus chamou louco ao homem da história, se era tão trabalhador e tão previdente, não é? Ele disse mesmo, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Esta história que Jesus contou está em Lucas. Por que razão quem junta apenas para si é louco? Pela mesma razão que muitos se matam a trabalhar não porque precisem, mas pela ganância, pela tara do ter. Há várias taras neste mundo, uma delas é o poder. Há pessoas que têm a tara do poder e há pessoas que têm a tara do ter, do possuir, não é? E depois muitas vezes nem sequer chegam a gozar daquilo que conquistam, não é? Sobretudo ignoram normalmente muitas vezes o seu semelhante e as suas necessidades. Há séculos atrás, um dos reformadores, chamado João Calvino, ele criou um sistema, inventou um sistema para sair do feudalismo, do sistema económico feudal. Ele criou, digamos, um sistema que se pode chamar liberalismo ou capitalismo, digamos assim. Mas era um capitalismo de rosto humano. Não tem nada a ver com o capitalismo de hoje, que é um capitalismo sem rosto, que é um capitalismo selvagem, que é um capitalismo que passa por cima de toda a gente, que é um capitalismo que gera a fome, que é uma economia que mata, como disse o Papa Francisco, e muito bem. O que é que Calvino criou? Criou um sistema que está na origem do capitalismo, em que a pessoa trabalhava seriamente, porque se realmente ele tivesse sucesso nos seus negócios, na sua iniciativa, no seu empreendedorismo, isso era considerado por Calvino como uma marca de Deus, uma marca da bênção de Deus na vida dessa pessoa. Então a pessoa investia, trabalhava, e depois o que é que fazia com os lucros? Uma parte era para reinvestir novamente no negócio e criar riqueza e criar novos postos de trabalho e desenvolver a economia. Outra parte era para canalizar para a assistência aos pobres, porque naquela altura não havia classe média, praticamente havia os muito ricos e havia muita gente pobre, miserável mesmo. Então havia uma responsabilidade social natural, digamos assim, em que quem investia e obtinha lucros, uma parte dedicava aos pobres, para abençoar os pobres. E finalmente, alguma parte seria para ele próprio. Mas ele tinha uma vida frugal, não era para estoirar em luxos, em coisas desnecessárias, supérfluas, em consumismo, não. Ele tinha uma vida frugal. E esta ideia perdeu-se ao longo dos tempos, o sistema liberal ou capitalista perverteu-se completamente e hoje é aquilo que nós sabemos que é. Mas afinal, o que é que significa ser rico para com Deus? Jesus disse assim: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus, referindo-se àquele homem. Ou seja, louco. Quem ajunta tesouros para si é louco, não é rico para com Deus. Ser rico para com Deus, afinal, é abençoar aqueles que precisam, né? Isso é ser rico para com Deus. Quando nós concentramos tudo em nós e esquecemos os outros à nossa volta, nós estamos a ser tolos, porque ainda não descobrimos uma lei espiritual fundamental,
que Jesus ensinou e que é: melhor coisa é dar do que receber. Portanto, o prazer de dar, a alegria de dar, a bênção que é abençoar os outros, os que têm necessidade. E, portanto, quando nós concentramos todo o lucro de uma forma egoísta em nós próprios, no nosso interesse, nos nossos interesses, no nosso proveito próprio apenas, e desprezamos aqueles que estão com necessidades à nossa volta, nós somos tolos, somos loucos aos olhos de Deus. Podemos ser ricos ao nível humano, mas não somos ricos para com Deus. Ou seja, aos olhos de Deus nós somos umas pobres criaturas. Por vezes é muito fácil passar da insegurança à ganância. E por isso é que Jesus ensinou que a nossa confiança deve estar sempre em Deus. A nossa confiança deve estar em Deus. Confiemos, trabalhemos e confiemos em Deus. Por isso é que Jesus disse aos seus discípulos, a certa altura, as seguintes palavras que estão lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 12. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. É verdade. E depois explicou, exemplificou, que o Pai Celestial conhece muito bem as nossas necessidades. E deu 3 exemplos. Deu o exemplo das aves, neste caso dos corvos, deu o exemplo das flores, neste caso dos lírios, e deu o exemplo da vegetação, neste caso a erva do campo. E, portanto, estes 3 exemplos representam, de alguma forma, uma parte da nossa vida. As aves do céu têm uma certa independência, voam lá nas alturas. Naquele tempo ninguém voava, não havia aviões, e, portanto, apenas as aves é que cruzavam os ares. E por muito que os homens enfim, invejassem as aves por elas voarem, eles não o fazerem, enfim, eles foram tentando ao longo dos tempos e muito mais tarde lá começaram a conseguir voar, e hoje é uma coisa normal viajar de avião, mas naquela altura não. Então ele deu o exemplo daqueles que estão para lá do nosso alcance. Na altura as aves estavam acima, cruzavam os céus, estavam fora do alcance dos humanos. Mas depois deu o exemplo também das flores, não é? Como Deus cuidava das flores. As flores, neste caso os lírios do campo, era alguma coisa que dava prazer à vista, estava relacionada com a beleza, compunha os campos, dava uma alegria aos campos. E depois, finalmente, falou também da vegetação, que era uma coisa mais ordinária. A vegetação é a erva do campo, a erva do campo é o que os animais comem. E, portanto, e nestes 3 exemplos, ele passa por vários aspectos, digamos, da vida humana, e em todos eles ele diz que Deus cuida. Que Deus cuida. Ou seja, Deus cuida daqueles que estão acima daquilo que nós nos consideramos, com outras possibilidades. Deus cuida daqueles que têm mais condições do que nós, desde que eles confiem em Deus. Deus cuida daqueles como nós, e Deus cuida daqueles que têm menos do que nós também, embora nós somos usados para ser seus instrumentos. Então, o que é essencial aqui é a fé, nós utilizarmos a fé. E nós, por um lado, não queremos ser ricos para connosco apenas, mas suprir as nossas necessidades, como fazia Calvino, e olhar para aqueles que estão em necessidade, mas confiando em Deus, sabendo que Ele, em última análise, é quem supre todas e cada uma das nossas necessidades. Então, estamos a falar de fé. Mas porque a fé veio por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então eu convido a todos aqueles que me ouvem a frequentar as nossas reuniões na Igreja de Jubileu, aqueles que residem na zona de Setúbal, e, portanto, aos domingos, às 10h30 da manhã, na Rua Frei António das Chagas, número 47, no bairro Montalvão, em Setúbal, e, portanto, pode acompanhar-nos também nas nossas redes sociais. E não se esqueça, não seja rico para consigo apenas, seja rico para com Deus, isto é, seja um abençoador, abençoar aqueles que estão à sua volta. E vai ver que a melhor coisa é dar do que receber. Até para a semana, fique bem, fique com Deus.